Muito bem, muito bem-vindos. Gostaria de cumprimentá-los de uma forma muito carinhosa. Sexta-feira, último dia do mês de junho, 18 horas, um pouco mais de 18 horas, horário aqui de Brasília. Eu acredito que por volta de 16 horas aí no Equador. E de antemão eu já quero cumprimentar essa audiência seleta. Eu estou vendo aqui o professor Jorge Luiz, também professor Hugo, também o Marcos Fortunato, doutora Patrícia, estou lendo aqui a Morgana, professor Álvaro Castilho, professor Luiz Mário também. Temos mais audiências aqui, a Mara, Ana Estefânia, a professora Carla, Richard, é isso? E, enfim, inúmeros convidados que estão chegando, já chegaram, nossos cumprimentos, né? E é com muita alegria que nós iniciamos, eu diria, esse bate-papo sobre gestão universitária, né? Mas uma gestão universitária, eu diria, a partir da perspectiva da reitoria, ou mais ainda especificamente, a partir do reitor, né? Eu diria até desmistificar essa função reitoral. E tudo isso com esse lançamento que o professor doutor Luciano Marcelino nos brinda, com esse livro intitulado Magnífico, Reitor Magnífico, autoria do nosso professor doutor Luciano Marcelino, publicado pela editora Viseu. Obviamente que de uma forma muito especial, eu gostaria de cumprimentá-lo, professor Luciano, uma satisfação estar aqui com vocês e uma satisfação celebrar esse momento tão relevante na tua merecida trajetória. William, meu querido amigo William Máximo, que alegria. Boa tarde, buenas tardes, muito buenas tardes, queridos amigos aqui presentes. Agradeço imensamente, um agradecimento muito especial, William, realmente muito feliz de poder compartilhar, né, esse espaço, conversar um pouco sobre esse projeto, sobre essa obra, e especialmente aqui, nesse momento de, uma vez mais, estarmos juntos, né, William, nesse espaço, falando de gestão, de educação, um espaço que tanto nos une, né, tanto nos integra. Então, falamos sempre de maneira muito apaixonada, muito feliz, muito contente. Então, te agradeço imensamente, William. Aproveito para enviar um abraço fraternal, um fraterno abraço aos amigos também que vão chegando por aqui, o querido amigo Axel, Unidos por la Educación, desde México. Mi querido, muito querido amigo está aqui, Hugo Gorgoni, e professor, também o professor Hugo Gonçalves, de Paraguai, reitor de la UTIC. Que alegria, professor, que alegria poder também recebê-lo por aqui nesta tarde. Professor Luciano, eu quero aproveitar e cumprimentar aí uma audiência seleta, né? O carinho da tua família, da professora doutora Carla, a tua esposa, os teus filhos, né? O doutor Lucas, que está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, excelente profissional da medicina, a nossa bailarina e professora Maria, e também a nossa futura arquiteta Luara, né? E claro, eu não poderia deixar aqui de destacar os nossos dois os mascotes do Luciano, que é o Quimbolito e o Boloncito, né? Os shih tzus do professor Luciano. Mas, professor Luciano, carinho enorme, aproveite bem esse momento, espero que todos nós possamos interagir, afinal de contas é um bate-papo, um diálogo, e que nós estejamos todos muito à vontade e sejamos todos muito bem-vindos. Eu peço auxílio sempre que possível aqui ao professor Luciano, temos a honra de ter outros países aqui conosco, né? O pessoal do Equador e de outros países também, como o Paraguai foi citado. Então, eu peço sempre o auxílio do professor Luciano, caso eu esteja falando muito rapidamente, tá certo? Bom, a ideia aqui, como
a gente comentou no início, é que façamos uma interação, né? Uma interação sobre esse tema que nos é tão rico e tão relevante para a nossa vida universitária. E para aqueles que não têm ou não tiveram a oportunidade de estar aqui ao vivo conosco, interagindo pela ferramenta, a gente também espera que você aí aproveite a gravação, aproveite depois para interagir com o autor nos diferentes meios de comunicação, tá certo? A gente vai falando os contatos do professor Luciano no decorrer da nossa fala. Mas antes, eu gostaria de apresentar um pouquinho do professor Luciano Rodrigues Marcelino. Quem é o professor Luciano, hein? Bom, o professor Luciano ele é fundador e secretário-geral executivo de Rectoral Board Institute, uma comunidade acadêmica global com mais de 450 membros e presente em 30 países. É diretor de Relações Interinstitucionais da Universidade Tecnológica de Loja, no Equador, desde 2017. Também é membro do grupo de pesquisa da UTPL em gestão do conhecimento nas linhas de liderança e governança universitária, doutor em engenharia de produção aqui pela UFSC de Santa Catarina, pós-doutorando em integração acadêmica pela Espanha, especializado em gestão e liderança universitária pelo IGLU, Venezuela e também Canadá, professor, pesquisador, assessor técnico, como a gente conhece, em gestão estratégica da governança, e ele já fez isso e faz isso em mais de 15 países, presidente do Conselho Superior do Grupo Standard, aqui no Brasil, que é uma consultoria, inclusive, internacional em educação superior, 25 anos atuando na área universitária como dirigente, pude compartilhar inúmeros momentos aqui com o professor Luciano no Brasil, que muito me honra e aprendo sempre muito com o professor Luciano, vencedor do Prêmio Interamericano Gilles Blé de Gestão Universitária pela OUI, no Canadá, foi relator geral do Plano de Ação, por exemplo, na Unesco 2018, nomeado embaixador da Universidade Nacional Aberta de Caracas para a América Latina, membro de equipe de especialistas internacionais do projeto de políticas públicas junto ao Ministério da Educação da Colômbia, revisor de revistas internacionais, como, por exemplo, na revista de publicação acadêmica em Berlim, e, logicamente, celebrando esse nosso momento, essa nossa sexta-feira especial, autor do livro dessa noite, autor do livro Magnífico, Reitor Magnífico. Professor Luciano, olha, alguém que o professor Luciano, né? Só voltando aqui uma questão, professor. A sua obra, né, voltando aqui, ela analisa, pelo que a gente percebeu aqui, mais de 300 ciclos reitorais, não foi, professor? Nessa sua caminhada, né, são 10 capítulos divididos aí em mais de 220 páginas, né, e que propõe, como a gente tem percebido, ressignificar, vamos começar por aí, né, ressignificar essa função de reitor, né? Mas, professor Luciano, então, sem mais delongas, né? O reitor, eu diria assim, além, nós temos reitores aqui presentes, né? Além de responder aí pelo funcionamento de uma universidade durante determinado mandato, é uma figura, eu diria, ritualisticamente magnífica, também poderíamos dizer, né? Então, por isso, eu te pergunto, por que as nossas universidades, como você tem defendido, precisam de menos magníficos reitores e mais reitores magníficos? Excelente, William. Excelente, amigo. Aproveito aqui, antes de mais nada, também cumprimentar os amigos que vão chegando por aqui. Vi aqui a presença do meu querido amigo, professor Pedro Antônio Melo, que já está aqui conosco. Professor Dr. Fernando Serra, um amigo comum nosso também.
É uma honra, me sinto muito honrado aqui com a presença de todos vocês. Bom, William, eu acho que talvez o primeiro ponto muito importante a mencionar é exatamente o fato de que eu havia me dado conta que sim, existem algumas literaturas, que falam das diversas faces, das diversas perspectivas da figura do aluno, por exemplo, né? Em diversos contextos. Também da figura do professor, a figura do professor em diversas dimensões. Mas que havia uma lacuna falando da figura do reitor, da reitora, desse executivo, né, da educação superior. Pouco registro, muito pouco registro, né, a respeito dessa figura, falando desse universo, dessa complexidade desse universo dos ciclos reitorais, desse universo tão complexo, tão interessante da educação superior. Então, eu me dei conta que era uma oportunidade poder descrever casos de êxitos, casos de enfrentamento de crises, circunstâncias, situações que enfrentaram antes do ciclo reitoral, toda a parte preparatória, o desenvolvimento, e também o processo, o início do ciclo dessa caminhada de gestão, e logo também todo esse período do pós, da sucessão, né, a transição desse período também. Então, eu entendi que caberia um estudo investigativo para poder falar dessa figura, né? Essa figura que ao longo dos séculos, né, podemos dizer assim, uma figura emblemática, vem conduzindo o processo de educação superior. Então, eu me dispus a mergulhar um pouco mais, a entender, a interagir, a conversar, né, com em diversos cenários, William, em diversos cenários, né? Desde uma instituição maior, uma instituição grande, às vezes que está em vários países, até uma instituição menor que está começando. Um pouco entender a variação entre instituições públicas e privadas, instituições comunitárias, né, em diversas características, e em diversos contextos também, da América Latina, região Caribe, partes da Europa também. Então, um universo, uma riqueza interessante de experiências, de conhecimentos que a gente está divulgando nesse projeto, nessa obra. Tá? Perfeito, só para reforçar aqui que estamos com inúmeras pessoas chegando também e que podem e devem participar conosco aí do nosso bate-papo, né? Um bate-papo aberto, bate-papo livre, né? Não tem uma pauta definida aqui, mas uma linha, né? Que é essa questão da discussão da própria gestão universitária, né? A partir dessa perspectiva, eu diria assim, da reitoria e do próprio reitor. E aproveitando essa provocação, né, todos ficam muito à vontade aí para fazer as perguntas, nós estamos à disposição. Professor Luciano, e aproveitando, né, quando a gente fala de competências do próprio reitor, claro, a gente vai falar um pouquinho dos desafios e das tendências, que perfil é esse que você poderia destacar para a gente, ou que elementos desse perfil do magnífico reitor, né, que você tem percebido, que é, eu diria, aquele reitor que ficou lá para trás, né, já um pouco ultrapassado, do magnífico reitor, e que perfil é esse do reitor magnífico? Aquele de visão sistêmica, preocupado com as inovações, com a disrupção. E quais foram as características que tu identificaste aí nessa tua caminhada, nessa tua jornada? Para esse perfil, eu diria. William, é interessante porque nós estamos falando primeiro de uma análise de competências, uma série de competências técnicas, competências funcionais, naturalmente, né? Mas, sobretudo, comportamentais, de atitude, de postura, de posicionamento. Então, a gente tem visto profissionais que se dedicaram a compreender, a interagir com as diversas, com o seu ecossistema onde ele está inserido e também no cenário nacional, no cenário internacional, essa grande capacidade de relacionamento e a grande capacidade, William, de que eu destaquei nos capítulos, de promover um grande processo de construção coletiva, que é um dos grandes desafios da educação superior, que é construir
em conjunto com o seu colegiado, com sua base de alunado, né? Esse é um dos grandes desafios desse processo, construir com a sociedade e não para a sociedade. Esse é um dos grandes desafios desse processo, do perfil, desse grande perfil. Então, nós estamos falando de um perfil, William, na tua pergunta, um perfil de um gestor que ele tem o tato, ele tem a grande capacidade de sentir, de perceber, de interagir, né? E de ter a grande capacidade de fazer com que a instituição promova espaços de diálogos e não de monólogos com a sociedade, William. Então, nós estamos falando um gestor que tem essa grande capacidade de criar um espaço de construção coletiva. Perfeito. E professor Luciano, aproveitando ainda essa questão, né, a gente está falando um pouco da figura do reitor, mas que vai se espraiando por outras áreas aqui, a gente chega num tema que também nos é muito caro nas universidades brasileiras, e eu acredito que não seja diferente nas demais, que é o tema sucessão. Como as instituições de ensino superior como um todo se preocupam com a sucessão. Talvez muitas pessoas até almejem chegar, né, à posição de reitor, mas muitas vezes ou não compreendem, ou não identificam com clareza o caminho, ou não há oportunidades para que outras pessoas possam também ter essa experiência rica. Então, eu gostaria de desdobrar um pouco essa questão que você também tem percebido e trouxe no teu livro, a respeito dessa questão sucessória nas instituições de ensino superior. Maravilha, William, topar esse assunto. Foi talvez um dos primeiros assuntos que me chamava muito a atenção, porque apesar de a gente não estar falando muitas vezes de uma instituição de caráter partidário, mas naturalmente política, muitos gestores, muitos líderes, muitos reitores e reitoras, quando concluíam o seu ciclo reitoral, muitos não seguiam, não seguem na sua própria instituição. Eu estou mencionando, inclusive, casos de fundadores, o próprio fundador da instituição, que, por uma série de circunstâncias, ele acaba tendo que deixar a sua instituição. E, na verdade, o meu alerta nessa dimensão foi de que é um conhecimento espetacular, um conhecimento maravilhoso, que acaba se perdendo. Então, eu comecei o projeto por aí, analisando esse fenômeno, tentando aproveitar, como aproveitamos esse conhecimento, como a sociedade segue aproveitando esse grande conhecimento. Então, aí me chamou a atenção a importância de escrever sobre processos de sucessão, né? Essa grande capacidade de construir planos que já não é o plano de gestão, é o plano institucional. Que o plano de gestão é um plano para um ciclo, mas o plano institucional ele vai além. E o gestor ele tem que estar sintonizado exatamente nisso, na projeção, para quando ele deixar o seu ciclo reitoral, a instituição siga cumprindo o seu papel de transformação social, de guiar a sociedade, e de qualificação de sonhos, que é uma expressão que eu gosto muito de utilizar, que é um grande papel da educação superior, é o papel de qualificar sonhos. Muitas vezes desse aluno que não chega com um sonho tão qualificado. A instituição ele tem esse papel também, né, dentro dessa dimensão. Então, a sucessão ela pode se dar na própria instituição. Eu tenho visto casos, e eu documentei no livro alguns casos, William, super interessantes, em que alguns reitores criaram grupos ou cátedras de ex-reitores que ajudam, inclusive, a tratar de temas estratégicos, seguem aportando com o claustro acadêmico e ajudam a contribuir nesse processo. Olha que bacana, né? Experiências como esta. E outras instituições que eu também documentei nesse livro, alguns reitores e reitoras demandaram missões importantes, relevantes, que ex-reitores seguem assumindo, ajudando a construir projeções, seja como embaixador da universidade para algumas regiões, né? E segue aportando nesse processo. E também, claro, em outros segmentos, por exemplo, no campo da administração pública, políticas públicas, né? Ajudando, contribuindo a partir da sua imensa experiência
no campo das políticas públicas, desenvolvimento, do campo do fomento, do desenvolvimento. Então, ou seja, é um conhecimento maravilhoso que, de alguma maneira, William, a gente começou e se aprofundou tanto nessa pauta dessa tua pergunta que foi o motivo de inspiração da comunidade Rectoral Board que você mencionou ao início, que nos orgulhamos muito. Nesse momento, nós estamos chegando a 70 ex-reitores e ex-reitoras dentro dessa rede, que estão absolutamente ativos e trabalhando em vários projetos, né, em diversas perspectivas. Então, a sucessão ela tem essa dimensão para ser pensada. Não, veja que está mencionado nessa obra, não é um exercício, a sucessão não é um exercício apenas do reitor, é o exercício da comunidade acadêmica. É um exercício coletivo de ajudar a pensar, ajudar a projetar. Então, é nessa dimensão que a gente fala da extensão, dessa questão da sucessão, né? Perfeito, queria destacar aqui a participação do professor João Vianney, nosso colega também da Unisul durante um tempo, nosso CEO aí também de outras organizações, uma referência no ensino à distância no nosso país, uma alegria reencontrá-lo aqui, e ele que destaca, viu, Luciano, na tua fala, a relevância do qualificar os sonhos, né? Porque muitas vezes a gente acaba, sim, tendo inspirações, né? Aspirações, isso acaba virando muitas vezes uma abstração, né? E quando a gente consegue dar forma, né? De alguma forma transformar isso em metas, como você tem dito, né? Ampliar um pouco mais essa visão, qualificando, vai ao encontro disso que disseste e também que o professor Vianney também destacou da tua fala aqui, né? Mas, professor Luciano, aproveitando também, né, para dizer para aquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e que não estiveram ao vivo por algum motivo conosco, né, que também, e aqueles que estão nos acompanhando, que podem também te acessar pelo e-mail, né, magnificoreitormagnifico@gmail, e também pelo próprio site do livro, né, www.magnificoreitormagnifico.com. E claro que tudo isso vai estar registrado aqui na nossa bio, enfim, em todas as nossas redes aqui. Mas aproveitando, professor Luciano, e também deixando, eu sempre quero reforçar isso, a palavra aberta para os colegas, é um bate-papo, eu vou provocando aqui, mas gostaria de ter, de fato, essa participação dos colegas, né? E, bom, está aqui o endereço já, né? A professora Carla já compartilhou com a gente aqui, muito obrigado, viu, professora Carla? Mas, professor Luciano, por falar em reitor também, né, é uma figura que a gente percebe de todas as questões, né, que lida no dia a dia de gestão entre o previsível e o imprevisível, eu diria, né? Muitas vezes acaba sendo estereotipado, né? Muitas vezes até caricaturado. Aliás, tem uma frase tua que me chamou bastante atenção no teu livro, que é atrás da máscara, abre aspas, né, existe um abismo, que é a criatura humana, fecha aspas, né? Então, eu queria te perguntar também, com a tua visão e a tua experiência, e a pessoa por trás dessa função, né, que a gente sabe que é uma função tão relevante, que exige tanta abdicação, muitas vezes, de suas famílias, de todo o seu ciclo, né? E que muitas vezes, como a gente está percebendo ou tem percebido, acaba chegando numa posição dessa, às vezes até sem uma devida preparação, sem uma devida formação. Como tu tens percebido isso nos teus encontros de formação, de liderança, o ser humano por trás da atribuição, da função de reitor? Que maravilha, William, que maravilha. Eu só, antes de mais nada também, rapidamente cumprimentar, estou vendo os colegas aqui, Hugo Gorgoni, da Argentina, professor Telêmaco, possivelmente nos acompanha da Suécia, possivelmente, querido professor Telêmaco, professor Carlos Rojas, do Chile, que está aqui conosco também, professora Roxana, de Arequipa, no Peru, de Arequipa, maravilhosa. Quero agradecer a Riosto, professor também de Arequipa, está aqui conosco também, os queridos amigos aqui da UTPL. Muito bem, William, essa questão, né, do estereotipo que
tu destaca, né? Que tu mencionas. Sim, eu usei uma expressão no começo do livro, William, dizendo que o ciclo reitoral é também é uma espécie de uma maratona. E como é que você quer fazer essa maratona, né? Você quer estar mais antenado na linha de chegada ou no caminho, né? Desfrutar o caminho, né? Desfrutar o caminho. Então, por isso eu destaquei a importância do aspecto humano nesse processo, né? O ser humano. Então, como é que você quer chegar ao final de um ciclo reitoral? Um estranho em casa, um estranho no ninho, né? Uma pessoa que abandonou, renunciou. Quais foram as renúncias que você está disposto a fazer para conduzir um ciclo reitoral? E aí, William, se me permite, eu destaquei num dos capítulos, e quero me aprofundar mais para responder essa pergunta, porque eu analisei casos e ciclos de reitoras, e a gente viu situações muito curiosas. Por exemplo, a reitora, uma amiga reitora que esteve em processo de gestação durante um ciclo reitoral, né? Então, você vê os desafios. Então, nós vemos o aspecto humano, o aspecto do ser humano, né? E tantas outras situações. Então, William, a questão que fica é, quais são as renúncias que você está disposto a fazer para poder conduzir um processo? Em algum momento eu citei, se você era da, do ciclo, né? Do sim, tudo era sim, e quando você assume um ciclo reitoral, passa a ser do não e ter que dizer não aos amigos de caminhada de 20, 30 anos, né? Então, de repente, de um dia para a noite, poxa, agora meu camarada que era do sim, agora é o camarada do não, é quem está dizendo não nesse processo. Então, tem uma série de renúncias que tem que ser. Por isso que eu destaco a questão da preparação, William, da formação, do desenvolvimento. Se tu me permite, eu menciono onde eu estou agora dedicado à segunda. Eu acho que é importante dizer que esse livro, na verdade, são 3 livros. O segundo livro, ele se aprofunda exatamente nessa questão. O título do segundo livro é Um Reitor, 20 anos antes. Então, eu me dedico a descrever um pouco da trajetória. E eu tenho entendido que leva mais ou menos isso, para formar, para talhar, né? E sem que tenha que usar uma máscara, William, nessa perspectiva, dentro da sua perspectiva humana, um ser humano, né? Um ser humano conduzindo um grande processo de uma instituição humana, coletiva, social, voltada para o bem comum, para o bem social, né? Como deve ser a educação no âmbito global. Então, destacaria esse aspecto, viu, William? Porque passa por essa dimensão, né? Seja na relação política, na relação social, na relação com a sua comunidade, na relação com os alunos. Então, a figura humana é a que mais destaca-se, né? Quando ela não é travestida de máscaras, simplesmente isso, né? Eu dediquei um capítulo para falar do que eu chamei dos disfarces positivos, disfarces negativos, né? Nessa dimensão, mas dizendo realmente que por detrás dessas máscaras tem um ser humano. Tem um ser humano que tem que viver, tem que seguir vivendo, né? Vai seguir conduzindo a sua vida. E repito, não vai ser um estranho no ninho quando concluir o ciclo reitoral, né? Puxa, e agora? Quem é essa pessoa, né? E dizendo, eu também destaquei em algum momento, Ilha, do capítulo, dizendo o seguinte, que a instituição de ensino, ela também tem um compromisso social. Então, se ela tem essa grande capacidade de receber um ser humano, como é que ela devolve esse ser humano para a sociedade? Isso, em essência, é um compromisso social de transformar o ser humano para melhor. E o ciclo reitoral deveria proporcionar, através de um ângulo privilegiado, uma perspectiva privilegiada da instituição, torná-lo um melhor ser humano, naturalmente, né? Perfeito, perfeito. E ainda explorando um pouco mais, Luciano, essa questão da figura do reitor, né? Há, por exemplo, muito aqui, por exemplo, a gente tem, e tu conhece muito bem, um sistema que chama Ampesc, né? Com inúmeras universidades particulares também, instituições de ensino superior particulares,
Então, é importante que a gente destaque também a amplitude, eu diria, né, da própria palavra reitor, né, porque por aqui há inúmeros casos também de executivos que lideram essas instituições. Eu estou fazendo essa provocação, claro, que para a gente dar ainda mais abrangência para o próprio título de reitor, mas também para te perguntar e fazer uma provocação no seguinte sentido, né? Professor Luciano, então, agora virou um headhunter, né, de reitores, e o que o professor Luciano procuraria identificar como competências, eu diria assim, desse reitor magnífico, né? Esse reitor do século XXI? Puxa, William, não tenho longe de ter essa pretensão, muito longe, mas dizer o seguinte, William, que eu tenho visto, nós temos vistos, né, em vários países da América Latina, inclusive a negação da figura do reitor, né? É a negação. Algumas instituições se posicionam como não reitor. O livro, de alguma maneira, ele é reafirmar essa posição, naturalmente, de um executivo repaginado. E qual é a repaginação desse executivo? É o desafio que ele tem de colocar a sua comunidade acadêmica dentro do seu tempo. Porque, às vezes, essa experiência é uma experiência que não está dentro do seu tempo. A experiência que está sendo dada é do século passado ou de 2, 3, 4 décadas atrás. Então, uma das questões essenciais, William, desse executivo, e aí, se queremos chamar de reitor, ou de presidente, ou de chanceler, né? Ou de simplesmente diretor, ou de gerente, pouco importa, eu queria dizer isso, entende? Pouco importa. O que importa é a capacidade, primeiro, de que esse executivo, vamos chamar assim, esse executivo, ele compreenda o tamanho da responsabilidade que ele tem na mão. E a capacidade que essa chave que ele tem na mão, que é um dos capítulos que eu escrevi sobre isso, eu chamei reitor, você tem uma chave na mão que abre muitas portas, né? Você abre muitas portas. Então, qual é a grande capacidade que ele tem? Primeiro, de perceber a grande responsabilidade de conduzir um processo de transformação social. Por exemplo, um momento como esse, um momento de crise social, discussão, os diferentes contextos, as idiosincrasias, né, as assimetrias que a gente conhece, né, forte, desigualdade social, enfrentar uma pandemia, né, enfrentar uma guerra e tantos aspectos. Então, nós estamos falando que, primeiro aspecto, ter consciência do tamanho da responsabilidade que está em suas mãos. Porque o que a gente tem visto historicamente, William? Um bom professor, um bom pesquisador, né, que acaba assumindo, por ter essa qualidade técnica, ele acaba assumindo por um contexto, muitas vezes, do seu colegiado, da sua junta, acaba assumindo a função de reitor, e nós perdemos duas vezes. Perdemos o bom professor, perdemos o bom pesquisador e perde a instituição. Porque, às vezes, inclusive, esse professor nem queria estar nessa posição, né? Nem queria estar na função de executivo. Você imagina que você coordena um grupo de pesquisa de 4, 5 pesquisadores, investigadores, e no dia seguinte você está comandando uma instituição de 3.000 funcionários. É disso que nós estamos falando, do tamanho dessa complexidade do que nós estamos falando, né? Claro, quando a gente fala dos modelos, os modelos clássicos, modelos corporativistas, né? Mas eu destaquei no livro, William, um perfil também do reitor outsider, um reitor outsider, né? Eu trabalho numa instituição onde o reitor não é selecionado, ele não tem um processo de eleição, o reitor ele é escolhido fora do país, inclusive, e de repente ele vem ser reitor e nem era do segmento da educação e conduz um processo de gestão, como já ocorre no Canadá há muitos anos, como ocorre nos Estados Unidos há muitos anos, através dos processos de headhunter e tal, e conduz o processo, como a gente está vendo no Brasil agora. Esse é o fenômeno brasileiro, conduzidos, né? Vendo os números atuais do Brasil,
quantidade de instituições, o tipo, o tamanho, instituições pequenas, menos de 1.000 alunos. Então, é conduzida por, naturalmente, executivos de mercado. Inclusive, que não tem nem a figura de pró-reitor ou vice-reitor, essas figuras deixam, mas a linha executiva, a linha da governança, é aí que eu queria chegar, a linha da governança corporativa, ela é fundamental nesse processo. Você compreender, independente da nomenclatura que você tem que conduzir um processo de gestão baseado num aspecto, numas dimensões legislativas, aspectos analíticos e aspectos consultivos e aspectos executivos. Essas 4 funções, elas fazem parte da governança universitária ou da governança da educação superior, né? Então, independente da função, essa linha executiva e a governança precisa ser gerida, né? Perfeito. Mais uma vez reforçando aqui a participação, né, dos senhores e senhoras que estão conosco aqui, daqueles que nos assistem também na sequência, né, para que possam participar. O Luciano está à disposição, tanto pelo e-mail magnificoreitormagnifico@gmail.com, como aqui também, né, para aqueles que participam simultaneamente conosco. Mas, Luciano, se a gente ampliar um pouco mais, né, essa discussão agora para as universidades, né, a gente tem alguns dados interessantes aqui no Brasil. A gente percebe que entre 2014 e 2022, e aqui eu não me refiro a posições políticas, etc., partidárias, nada disso aqui, mas eu gostaria de destacar o desafio que essas instituições de ensino superior têm tido na gestão das suas unidades, dos seus campi, enfim, de tudo aquilo que precisa gerenciar, ao mesmo tempo em que precisa ter um alto desempenho na pesquisa, com parcos recursos, né, com recursos míseros, para que dê conta, né? Nesse contexto, viu, Luciano, e até o contexto histórico, que eu vi que abordasse também um pouco sobre essa questão, qual tem sido ou qual deve ser o papel das nossas universidades, né? Com todos esses desafios, a gente costuma dizer que a universidade não só precisa atender às necessidades, como antever as possibilidades, as oportunidades, né? Então, como é que tu identificas, né, hoje esse desafio, essa complexidade, ao mesmo tempo de ter que apontar para novas perspectivas, né, ou para outras perspectivas, e dar conta de todos esses desafios, tanto internos quanto externos, e que um gestor, como o reitor que está à frente, precisa, de alguma forma, responder a esse chamado. Maravilha, William. Eu adoraria abrir essa pergunta num debate aos reitores aqui presentes, temos vários aqui nesse grupo, porque realmente, primeiro, depende de cada contexto, né? E falando em complexidade, né, William, o grande desafio é a capacidade, inclusive, de traduzir essa complexidade, né, para a sua comunidade acadêmica. É um tremendo desafio, poder conduzir, poder liderar. Eu destacaria aqui, especialmente, William, o seguinte, que um dos grandes desafios é a compreensão do território. A compreensão do território. E a compreensão do território ela é fundamental como um dos grandes desafios, entre os vários desafios, nós listamos vários, né, dentro dessa publicação, escutando os reitores e reitoras, mencionando, e um que aparecia com muita frequência, William, é exatamente a compreensão do território, a compreensão da vocação, o entendimento da vocação e o alinhamento estratégico e institucional do portfólio, a gestão do portfólio alinhada a essa vocação. Porque quando não há alinhamento, William, quando não há alinhamento, existe algo muito interessante que eu tenho escutado, que se chama um processo, inclusive, de colonização da educação, colonização acadêmica. Ou seja, eu estou impondo, eu estou ocupando um território, eu acho que esse território quer, sem compreender a vocação desse território. Então, esse é um modelo que diferencia as instituições, né? Diferencia significativamente as instituições
que assegura um elemento crucial desse processo, William, que é a pertinência. E se manter pertinente. Mas como é que você pode manter a pertinência se você não conhece o território? E conhecer o território, ele te dá várias dimensões, várias perspectivas para você conhecer um território, né? Conhecer, por exemplo, as vocações, a cadeia de valor latente, você conhecer os setores portadores de futuro dessa região, né? Os setores estratégicos, setores transversais, para você dizer que você conhece um território, porque senão você não conhece. E se você não conhece, você está colonizando. Ou dizendo, como um professor, o Boaventura, disse no Fórum da Unesco, a gente tem que ter essa ruptura do que ele chamou da investigação extrativista, né? Da investigação extrativista, essa ruptura desse, ou seja, da ideia de investigar sobre para uma ideia de investigar com a sociedade. Então, é nessa perspectiva, é nessa profundidade que nós estamos falando dos grandes desafios, do fazer junto com a sociedade, fazer com a sociedade. Então, esse é um dos grandes desafios, William, justamente, muitas vezes a gente vê um portfólio que já não é mais pertinente, é um portfólio irrelevante, ou perdeu a sua relevância ao longo do tempo. Por quê? Porque você perdeu, e às vezes perdeu porque está, apesar de estar na sociedade, estar distante, estar isolado. E por que está isolado? Porque criou muros. E nós somos, no campo da educação, William, nós somos muito criativos na construção de muros. Por isso que eu descrevi num dos capítulos que nós temos que derrubar os muros e construir mesas grandes para todo mundo sentar, né, nessa mesa. Então, é esse fenômeno. Onde é que estão os muros? O muro entre o mundo acadêmico e o mundo administrativo. Pronto, já criei um muro. O muro entre a modalidade virtual e a modalidade presencial. Pronto, já criei outro muro. O muro entre áreas do conhecimento. O muro entre disciplinas. Então, nós construímos uma instituição cheia de muros. Cheia de muros, muralhas, né? Cheia de muralhas. Então, por isso que eu tenho defendido, ele descrevi, e venho agora no terceiro livro desse projeto, falando das universidades horizontais. Eu defendo que uma instituição de educação superior, ela não deveria ter organograma, por exemplo. Porque o organograma nasce da ideia do departamento, do órgão, do organismo, da ideia do departamento, do claustro, do fechado. Eu defendo que as instituições de educação deveriam ser horizontais, deveria ter processograma, para assegurar que o reitor está mais próximo da base, com menos níveis hierárquicos. A gente chama isso de downsizing, tecnicamente. Então, é nessa dimensão que a gente está falando que as instituições, justamente para assegurar que o processo de tomada de decisão está alinhado exatamente com o que está acontecendo no território, para que as suas redes globais, para isso funcionam as redes globais tenham capacidade de fazer a intervenção territorial e agregar valor e ajudar a transformar a sua sociedade, né? Então, vai nessa dimensão, né, William? Vai nessa perspectiva. O grande desafio, dentro dessa complexidade de temas, né, a capacidade... Então, é impossível falar de ecossistema se você não entende a vocação. É hipocrisia. Você falar de ecossistema sem entender a vocação é hipocrisia. E nós temos que romper essa hipocrisia, porque a instituição, ela deveria ser construída com a sociedade, inclusive para o desenvolvimento da sociedade, né? Eu abro um rápido parênteses aqui, William, rápido parênteses. Uma determinada oportunidade me convidaram para um evento na Bolívia, em Sucre. Não sei os colegas que já foram a Sucre, na Bolívia. Eu nunca tinha ido a Sucre, na Bolívia, e rapidamente comentar com vocês, exemplificar o que eu estou dizendo. E eu chego em Sucre no final de tarde, cansado de viagem, do voo e tal. Entro num táxi e vou para o centro da cidade, né? O evento seria no dia seguinte. Quando vai chegando perto da cidade, William, começou a me chamar a atenção o nível da qualidade da cidade. A cidade maravilhosa, a cidade de Sucre. Maravilhosa. Jardins, as pessoas caminhando com os cachorros, as famílias,
as crianças caminhando, e não era um parque, eu estou falando uma sucessão de parques, florido, bonito e tal. Aquilo me impressionou tanto, e me impressionou muito, porque eu moro numa cidade maravilhosa, cidade de Loja. Convido a todos que possam conhecer, é maravilhosa a cidade de Loja. Mas Sucre me chamou tanta atenção que eu perguntei ao chofer, ao condutor do táxi, eu perguntei, senhor, que passa? Ele me olhou assim um pouco de lado e perguntou, eh, não entendo, doutor, que perguntas? Eu falei, não, que passa com Sucre? Eu falei, que passa com Sucre? Que hermosa! Sabe qual foi a resposta que o taxista me deu? Que não me conhecia, simplesmente ele estava me fazendo. Ele falou assim, William, doutor, es que acá temos uma universidade. Uau! Isso foi... Eu podia vir embora já. Eu fui para fazer uma conferência e depois me dei conta, claro, estava a Pontifícia Universidade Real de São Francisco de Chuquisaca, uma universidade de mais de 450 anos, que fez uma transformação social e mais, percebida pela sociedade, porque eu estou falando que foi a visão do taxista. Entende do que eu estou dizendo? Então, qual é o papel da universidade? É dessa instituição que nós estamos falando, é nessa dimensão que nós estamos falando. Né, William? Perfeito. Professor Luciano, olha, eu gostaria de destacar aqui algumas interações no nosso chat, né? O professor Fabrício, também empresário, nosso colega há muito tempo também, deixando aqui uma saudação à tua pessoa, né? Excelente contribuição para a gestão universitária, satisfação em rever os professores William, Vianney, um forte abraço a todos, né? E outro para o Fabrício, muito especial aqui. Professora Carla Marcelino, também colocando, né, e até aprofundando um pouco mais a tua expressão de colonização acadêmica, né, dizendo dos equívocos, muitas vezes, que as gestões dessas instituições acabam fazendo por desconhecer o entorno, né, e que, logicamente, acabam perdendo talentos, e muitas vezes ela também destaca aqui a fuga, né, desses jovens exatamente pela abstração. A universidade acaba não fazendo essas conexões entre o que ela ensina e o próprio mercado de trabalho, né? Professora Carla deixando uma excelente contribuição para a gente. Professor Hugo também agradecendo a apresentação e disse que infelizmente não podia continuar conosco aqui, porque ele também tem aula, vai adiante. Um outro abraço grande para o professor Hugo. Professor Luciano, aproveitando, né, a gente está indo já para a reta final aí desse nosso momento, passou tão rápido, né? Tão rápido aqui, sexta-feira, agradável, com a presença de tantas pessoas especiais, mas eu gostaria de não perder a oportunidade, viu, Luciano, aproveitando o teu gancho, de falar da relevância das redes, né, das redes globais, e o papel que você vem desempenhando, particularmente, inclusive você aborda isso no teu livro, né, que o teu livro seja insight, né, para grupos de estudo. E eu gostaria que tu falasse um pouco mais de Rectoral Board, de todo esse teu trabalho que você tem feito, exatamente na direção da preparação para a gestão universitária, muitas vezes tão relegada, tão esquecida no nosso meio. Obrigado, William. Obrigado, exatamente, exatamente. Bom, Rectoral Board, de maneira direta e objetiva, Rectoral Board é uma comunidade acadêmica global, reúne tomadores de decisão da educação superior. Nesse momento, entre reitor e ex-reitores, nós estamos falando de quase 150 profissionais. E esse espaço, ele é um espaço também de discussão de políticas públicas, né? A gente vem atuando fortemente no Peru, também na Colômbia, aqui no Equador também, né? Algumas regiões aqui da região Caribe também, na República Dominicana, em Porto Rico. Então, os membros de Rectoral Board contribuindo com pautas estratégicas. Agora mesmo, amanhã, justamente amanhã, viajamos e vamos encontrar vários membros de Rectoral Board. Vamos nos encontrar em Alcalá, na Espanha, para o Fórum Acadêmico Permanente, a quinta cúmbre acadêmica, que discute um projeto de Bolonha para a América Latina. Esse projeto se chama Fórum Acadêmico Permanente. Está aqui o professor Telêmaco, também um grande entusiasta desse movimento de integração.
de sistemas de educação na América Latina, a próprio debate de um projeto similar ao Erasmus, né, para que possa financiar esse sistema. Eu mencionei o professor Telêmaco com o projeto Kairos, maravilhoso. Menciono aqui o querido amigo Axel, que lidera esse projeto desde o México também, realizou um evento recente, maravilhoso, sobre essa temática de integração de sistemas na educação, da educação superior na América Latina e Caribe, e que nós temos, na verdade, uma grande oportunidade de provocar um processo de desenvolvimento se temos essa grande capacidade de nos interconectar, né? De termos essa grande capacidade de aprender uns com os outros. As excelentes experiências, aproveitando aqui a presença do professor Hugo Ferreira, reitor de uma universidade maravilhosa no Paraguai, a UTIC, uma universidade que vem se destacando, que neste ano vamos nos encontrar em dezembro, hein, professor, para o Colóquio Internacional de Gestão Universitária, eu sigo, está aqui o professor Pedro Melo, está aqui, nos encontraremos também nesse espaço, né? Então, tudo isso são espaços de redes internacionais, como é o movimento liderado do professor Telêmaco, movimento Kairos, um movimento maravilhoso com pautas muito relevantes, muito importantes para toda a nossa região continental, que nós temos que apoiar, temos que nos unir, temos que nos fortalecer como sistemas de educação, a classe, a classe de investigadores, né? Reunir os nossos pesquisadores, reunir as boas experiências, né, da nossa região, se fortalecer, porque um sistema integrado, como é, por exemplo, o modelo da Comunidade Europeia, é um modelo que nós podemos extrair as boas práticas. É claro que tem muito que aprender, claro que também passaram por dificuldades, mas se a gente olhar, por exemplo, o que recentemente fizemos e vários colegas de Rectoral Board aportaram ao Ministério de Educação da Colômbia, ao projeto Sistema Nacional de Qualificação, ao projeto de Esquema de Mobilidade Educativa e Formativa, das políticas públicas que estamos trabalhando juntos, um grupo de trabalho com o MINEDU, Ministério da Educação da Colômbia, o próprio projeto de transformação digital do Peru. Ou seja, tudo isso é movimento de redes. São grandes movimentos de redes. Os nossos o querido amigo Miguel Scala, o ex-reitor do INTEC, que é o nosso grande parceiro, não pôde estar conosco hoje aqui, lidera o movimento de transformação digital da República Dominicana, através do Centro Cibernético, que foi construído. Então, é desses movimentos que nós estamos falando, William, é desse grande processo que é muito importante que o Brasil se insira cada vez mais, cada vez que possa participar, quem sabe resgatar o projeto do Mercosul, né, da região, quem sabe, né, fortalecer o projeto da rede Montevidéu, e tantas outras redes. Todas elas têm o seu grande papel, e que vale a pena que a gente possa estar incentivando e impulsionando. Rectoral Board se soma a este movimento de espaço comum da educação superior, para provocar, para ajudar a difundir boas políticas, políticas de inclusão, né? políticas de retenção, políticas, né, de retenção dentro do campo da educação superior. Então, tudo isso são boas práticas que nós podemos aprender com os nossos países hermanos, nossos países vizinhos, né, dentro desse processo. É desse universo que nós estamos falando para poder dar saltos. Para poder dar saltos. A gente não pode crer que nós vamos ter a resposta para tudo sozinhos, com o nosso sistema isolado da região, ou da nossa região de costa para a América Latina. É impossível, entende? É impossível nesse processo. Então, nós temos que discutir políticas de gênero, nós temos que discutir políticas da educação técnica e tecnológica, nós temos que discutir políticas de inclusão e retenção. E se a gente criar e puder fazer isso em rede, modelos de fomento, bolsas de repatriação, como fez a Colômbia. A Colômbia tem um projeto de repatriação, o México também tem um projeto muito bonito de repatriação. Nós não temos no Brasil, nós não temos no Equador, né? Ou seja, puxa, então já tem as soluções por aqui na região. Se nós temos essa capacidade, então, de dialogar e aproveitar espaços como esse, ver, uma tarde como essa, nós estamos aqui, quantos países aqui presentes, né?
Perfeito. Deixa eu aproveitar e agradecer aqui as mensagens, inúmeras mensagens, professor Mário Ortigosa, falando, viu, Luciano, que considera muito esse modelo organizado, né, de universidades horizontais e a possibilidade de aplicar o que ele chama de redarquia, né, na gestão universitária, né? Então, ou seja, corroborando com todo esse teu trabalho, o professor Telêmaco também deixando os cumprimentos, felicitações, agradecemos a ele também pela presença ilustre, né? Professor João Vianney, te cumprimentando, cumprimentando a todos nós, saudade desse professor, grande professor, né? E ele que diz o seguinte, olha, ao reitor e ao padre Santiago Acosta, né, meus respeitos, e o pedido de uma bênção, inclusive ele coloca aqui, né? Aos reitores e demais participantes, uma saudação especial do Vianney aqui também, né, para todos eles. Professor Fernando Serra, opa, perdão, Luciano. Não, desculpa, William, simplesmente mencionar ao meu querido amigo João Vianney, que nós vamos receber, ter a honra de receber daqui 2 semanas, aqui no Equador, o padre Luiz Miguel, tá? Que eu sei que é um amigo muito próximo do João Vianney, fez uma revolução no sistema de educação, não só não só da UTPL, mas de todo o país, de todo o Equador, tá? O professor Hugo Ferreira Perfeito. está com a mão levantada por aqui. Isso. Gostaria de destacar, né, agora a pergunta do professor Hugo Ferreira, por gentileza, né, nosso reitor. Bien, espero que me escuchen porque estoy con problemas de señales. No sé si se escucha bien. Perfeitamente. Muy bien. Agradezco la invitación y realmente esta reflexión del profesor Rodríguez para nosotros es relevante en cuanto que reflexiona el papel del rector, ¿verdad? Ese es un tema que para mí es, como todos los cargos relevantes, están en este momento llamémosle en crisis. Crisis no como un elemento negativo, sino como un elemento de reubicación dentro del escenario del siglo XXI. Suelo leer los artículos del profesor Telêmaco, sumamente interesantes sobre el tema de la disrupción del tema de la... En estos días estuve reflexionando, estuve leyendo a un autor, John, clave para el éxito del siglo XXI. ¿Qué plantea ahí dentro de todo esto? Pasa que cierta edad, ¿verdad? Y la tendencia es que nosotros querramos que las estructuras permanezcan como están, porque eso nos permite tener mayor poder, porque es el escenario que conocemos. Como conclusión, en lo posible tratamos de no cambiar. Puedo hablar de Cones, de Paraguay, en fin, todo. Acredito que o professor... Son las estructuras, gente mucho más influenciada por la tecnología, están dentro Quem sabe o professor pudesse de uma até dinâmica repetir algumas questões, professor Hugo. Não, nós temos aqui algumas interrupções na sua excelente contribuição. Não sei se o senhor poderia repetir essas questões, porque foram muito importantes, né? E em alguns momentos a gente teve uma pausa aqui. Não sei se os demais colegas também. Sí, solo entonces, de forma resumida, solo que necesitamos la forma de pensar de los rectores. La educación, todo estructurado, y se llega a conclusiones que no disruptivo, rompe estructura, desafía las innovaciones, el futuro. Y ese es el mundo dentro del cual estamos insertos con la inteligencia artificial. Y eso, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a influir en nuestras universidades. Y es papel de nosotros, rectores, de
rodearnos de gente que nos ayude para ir avanzando y generando ese pensamiento destructivo, que de alguna manera puede ser considerado como una indisciplina desde el punto de vista de la estructuración de la educación. Pero por otro lado, todos los líderes fueron de alguna manera indisciplinados porque salieron de la estructura para generar una forma diferente de ver las cosas. Por eso hay una serie de elementos, no da esto para estar hablando tanto, pero yo creo que el papel del rector, como de todas las estructuras de la universidad, está en tela de juicio y implica un compromiso, no solamente del rector líder. En ese sentido estoy de acuerdo con una, digamos, jefatura más lineal, más horizontal, donde todos, el pensamiento de cada uno ayuda para la construcción de ese futuro y donde cada nivel pueda ir dando una connotación diferente porque somos hijos de una cultura propia, de un nivel educativo que hemos recibido y de una cultura del cual hemos vivido. Entonces, hay mucho por cambiar y yo creo que este tema de los rectores, su papel es demasiado importante para la construcción del futuro de nuestras sociedades. Solo me quiero quedar con eso. Y agradezco por esta apreciação que hace de los rectores. E agradeço imensamente, professor, meu querido amigo professor Hugo Ferreira Gonçalves. Um abraço a toda a sua comunidade acadêmica de la UTIC, não? Meu querido amigo Raul, todos os diretivos dessa distinguida instituição. E vamos nos encontrar com muita satisfação em dezembro para o Colóquio Internacional de Gestão Universitária, o SIGO, que será em Assunção, em la hermosa Assunção, em Paraguai. Muitas graças, professor. Professor Luciano, só destacando aqui também, né, outras participações, professor Fernando Serra, sempre ele, né, destacado professor de estratégia, ele que elogia aqui os pontos que você aborda, viu, professor Luciano? E ele disse assim, ele traz essa ponderação que nós aqui do Brasil ainda estamos longe do que se faz na América Latina, né? Ele detectou isso, ele fala aqui numa das teses da Bell, né? Ele destaca aqui. Hoje, inclusive, ele está discutindo estratégia na ANPAD, pelo que estou percebendo aqui, e se aproximando também como pesquisador. Ele faz essa provocação, né, de que cada vez mais nos aproximemos dessas questões, né? Ele diz o seguinte aqui, inclusive, na Academia de Gestão Ibero-Americana, e ele destaca essa importância das redes globais, né? O Marcos Fortunato, conheces bem aqui da nossa região, excelente gestor, também empresário, ele que fala, né, da reflexão importante desse momento, o impacto da atuação dos reitores nas universidades, da mudança disruptiva, né? E ele fala realmente isso, né? Colocar cada vez mais a educação a serviço da humanidade. Ele fala da gratificante oportunidade de reencontrar os colegas, te saúda e, mais uma vez, destaca o teu papel, assim, de estar contribuindo de uma forma global, né? Levando essa visão humanizada, essa visão não só de gestão, mas humanizada para tantas pessoas. Professor Vianney cumprimenta também ao bispo Luiz Miguel Romero, né? Perfeito também, registra aqui. Professor Luciano, se me permite destacar mais uma vez as redes, né? Para que as pessoas também possam ter acesso a esse livro magnífico, Reitor Magnífico, de autoria do professor Luciano, Editora Viseu, pelo site da editora Viseu, né, com o S ali, né, editoraviseu.com, ou mesmo, eu repito aqui o site do livro, www.magnificoreitormagnifico.com. Perfeito, obrigado aqui ao professor Luciano, para que vocês tenham ideia, né, para aqueles que quiserem também adquirir a obra na versão tanto online, quanto também na versão impressa para aqueles que desejarem. Todo o roteiro de lançamentos foi um livro que, por exemplo, já foi lançado no Equador, no Peru, circulou pelo Brasil, pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Paraná, na UFSC, UDESC, no sistema ACAF das comunitárias aqui no Brasil, no sistema AMPESC também, muitas vezes com essas instituições particulares, em alguns segmentos, como na indústria, inclusive, o professor Luciano esteve visitando, mostrando que gestão é isso, né? Na verdade, essas conexões, essas várias conexões. E agora lançando mais uma vez para a gente aqui no país. Professor Luciano, eu gostaria de te agradecer mais uma vez aos nossos presentes, a ilustre presença de cada um dos nossos colegas, professores, dirigentes, estudantes, convidados, empresários, aqueles que irão nos assistir, né, ou nos assistem pela gravação, não conseguiram estar conosco ao vivo, não tem problema, vai ficar à disposição. E gostaria de terminar, viu, Luciano, se me permite, se passando a palavra para ti, para as tuas considerações finais, a gente está aqui a toda disposição, mas te perguntando qual seria, então, esse legado do reitor para a sociedade, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês, e a palavra está contigo para as considerações finais. Um grande abraço e um excelente final de semana. Bom, William, primeiro, muito honrado, feliz, emocionado também, feliz de estar aqui com vocês, ter essa moderação aqui contigo. Eu quero aproveitar, agradecer imensamente a você, meu querido amigo William Máximo, ao seu sócio também, o Leonardo Fornari. Quero enviar um fraterno abraço, vocês que são sócios e fundadores do escritório Máximo Fornari Advogados, em Santa Catarina e para toda a região sul do Brasil. Então, parabéns pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo. E dizer, então, William, que esse projeto ele segue, né? É um projeto que ele compreende, são três livros. Eu tenho, nesse momento, eu estou exatamente trabalhando para publicar também em espanhol e inglês e francês, exatamente dedicado a isso, para que ele possa chegar, esse projeto, esse livro, ele possa chegar também junto aos cursos de formação de gestão e lideranças da educação superior, e ele possa chegar nos programas de mestrados, doutorados, estudantes, pessoas que estão estudando sobre gestão da educação superior. Esse livro também, ele se propõe a ser uma contribuição de análise. Então, por isso nós abrimos a plataforma que projetamos para que as pessoas possam interagir, possam compartilhar a sua experiência. Nós já iniciamos e ampliamos o processo de entrevistas de novos reitores em distintas etapas, reitores e reitoras. Vamos ampliar esse projeto para a Europa também. E dizer, então, William, que o grande legado é o compromisso com a humanização da civilização. Esse é o grande compromisso da educação, uma educação transformadora de histórias de vida, transformadora de realidades sociais, transformadora de territórios, né? A educação tem que cumprir esse grande papel em articulação com o seu ecossistema, ou melhor, orquestrando o ecossistema onde ela está inserida, mas com uma compreensão do território e não colonizando o território. É dentro dessa dimensão que nós estamos falando do grande papel de uma instituição de educação superior, o papel do reitor, da reitora, de poder conduzir esse processo de travessia, conduzir a um processo por uma condição social, né? Com menos desigualdade, com mais formando agentes mais pacíficos e pacificadores, né? É dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, que é o grande legado de poder conduzir a sociedade em períodos de crise, transformando a própria instituição num grande farol, um farol da sociedade, farol da escuridão da sociedade, que a instituição tem essa grande capacidade de articular a sociedade, ajudar a organizar as bases do desenvolvimento, ajudar a organizar as bases do desenvolvimento para que o território seja próspero, tenha a condição de poder acolher e reter e repatriar os seus talentos dentro dessa dimensão. Então, esse é o grande desafio
que a educação proporciona, formando não só pessoas na dimensão técnico ou sociotécnica, como historicamente conhecemos, mas seres humanos sensíveis, seres humanos mais empáticos, seres humanos mais que compreendam, né? Estejam sensíveis às dores alheias, às dores da sociedade, e que tenham a capacidade de trabalhar em conjunto com a sociedade, e não para a sociedade. É dentro dessa perspectiva, né, desse grande processo. Então, muito feliz, William, te agradeço uma vez mais, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, os que vão nos acompanhar depois as gravações também, e seguimos construindo juntos. Peço desculpas, fizemos um diálogo em língua portuguesa, tentamos falar um pouco mais espaçadamente, em despacio, mas vamos ter também a oportunidade de conversar em espanhol, diretamente do livro, e seria maravilhoso poder seguir com os aportes e encontrando espaços para dar um abraço fraterno presencial, né? Um abraço fraterno presencial em cada um de vocês. Então, muito obrigado. Estou aqui também emocionado porque estou vendo a presença do meu filho que está aqui também. Meu filho está no Rio de Janeiro, saudade também do meu filho. Em breve vamos nos encontrar. Então, que alegria também nessa tarde aqui de hoje. Estou com a minha esposa aqui também na página, professora, doutora. Então, muito obrigado uma vez mais. William, um abraço, querido amigo. Ele, deixa Abraço a eu cada um de vocês. aproveitar, deixa eu fazer aqui uma última consideração. Olha, o professor Pedro Melo, né, coloca aqui os cumprimentos a todos aqui, tá? O nosso professor, excelente professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ele diz, nosso mestre maior Luciano, nosso carinho, nosso respeito e dedicação à área de gestão universitária. Luciano, prometi não falar, mas eu queria encerrar. Eu lembrei de uma frase que você mesmo utilizou no teu livro, no final, e me veio à cabeça agora que você fez uma analogia com o doutor Augusto Cury, né? Num dos seus livros, ele diz qual o tamanho dos seus sonhos, né? E a tua provocação é o seguinte, né? Qual o tamanho dos seus sonhos? Você se autoprovocando, né? E você responde, os meus sonhos são do tamanho do universo. E com isso, viu, Luciano, eu quero dizer que a gente que é teu amigo, a gente que foi teu aluno, a gente tem muito orgulho de perceber que aquele menino do bairro Passagem, de Tubarão, Santa Catarina, Brasil, tem conquistado o mundo, tem conquistado a América Latina, não só com a tua competência, mas com a tua humanidade. E que você siga assim com esse coração gigante, contagiando e inspirando tantas pessoas. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana. Obrigado, querido amigo. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Buenas tardes, muitas graças. Muito obrigado.